Examinei meus arredores, e o que vi não era nada além de um deserto desolado e sem vida. A terra sob meus pés estava rachada e seca, sua cor era um cinza opaco e acinzentado que parecia se estender infinitamente até o horizonte. As árvores, se ainda se pode chamá-las assim, pareciam restos de esqueletos, seus galhos retorcidos e estéreis. Elas eram o último testamento de um mundo que já fora vivo, agora reduzido a nada mais do que um fantasma de seu antigo eu. E então, quando meu olhar mudou, eu as vi, as pessoas. Elas se moviam pela terra fraturada, sem rumo e ocas, como sombras errantes. Seus rostos estavam magros e afundados, seus corpos tão magros que suas costelas pressionavam dolorosamente contra sua pele. Os restos esfarrapados de suas roupas mal se agarravam a seus corpos emaciados. As mães agarravam seus filhos com força, seus pequenos muito fracos para reunir forças para chorar. Perto dali, um homem ajoelhou-se no chão, arranhando a terra como se pudesse desenterrar algo, qualquer coisa, para alimentar seu corpo faminto, mas não havia nada. Nenhum único vestígio de sustento. Entre os quebrados, assistia uma cena de partir o coração se desenrolar. Um garotinho, com no máximo 6 anos, desabou ao lado do que antes era um rio agora seco, com seu leito rachado e desolado. Sua mãe, frenética e desesperada, ajoelhou-se ao lado dele, sacudindo-o gentilmente e sussurrando palavras que não conseguia entender. Com as mãos trêmulas, ela enfiou a mão em uma sacola gasta e tirou uma única batata murcha, sua casca sem vida um símbolo da existência escassa a qual estavam se agarrando. Ela quebrou um pedaço do tamanho de uma pedra e colocou-o na boca do filho, suas mãos tremendo com o peso de seu medo e desamparo. Mas não foi o suficiente. Os olhos do menino se fecharam e seu corpo ficou mole em seus braços. Seus soluços ecoaram, crus e angustiados, um grito triste que perfurou o silêncio pesado do deserto. Desviei os olhos, apenas para encontrar outro grupo de sobreviventes reunidos em volta de uma pequena fogueira bruxuleante. Mas eles não estavam cozinhando comida. Não, eles estavam queimando pedaços de tecido e papel, coisas que não tinham escolha a não ser queimar para se aquecer, sua única fonte de conforto neste mundo sufocante. Seus olhos estavam vazios, sem vida, seus rostos gravados com o cansaço do sofrimento sem fim. Um deles segurava uma lata vazia, raspando o interior com uma colher como se tentasse arrancar apenas mais uma mordida de suas paredes estéreis. Era uma imagem assustadora, um retrato de desespero e privação, da humanidade exposta diante da ruína. Enquanto meu coração batia forte no peito, senti uma mudança no ar. Uma presença ao meu lado, firme e profunda. Virei-me e lá estava ele, Dr. Samuel Richardson. Ele estava ali, silencioso, mas poderoso, seus olhos cheios de tristeza e compaixão. Ele não falou, mas seu olhar me disse tudo o que eu precisava saber. Isso era consequência de anos, décadas, de consumo imprudente e desperdício descuidado. Esse era o resultado inevitável da ganância, da gula, do desrespeito pelas bênçãos que nos foram dadas. Era uma verdade dura e não dita que agora estava diante de mim. Engoli em seco, minha garganta apertada de emoção, enquanto o peso do que eu estava testemunhando se instalava. Isso não era apenas uma fome, um desastre natural ou uma tragédia distante. Não, isso era o resultado de nossas escolhas coletivas. Um mundo devastado por nossa recusa em ser conscientes, em apreciar o que tínhamos, em reconhecer o delicado equilíbrio entre abundância e escassez. Se você tivesse me perguntado antes de tudo isso, eu teria dito que não era perdulário. Eu teria alegado que não esbanjava a comida, que não pegava mais do que precisava. Mas olhando para trás, eu sabia melhor. Eu tinha jogado comida fora, um sanduíche meio comido aqui, um prato de batatas fritas esquecido ali. Nunca pareceu grande coisa na época.
E claro, eu tinha pegado mais do que precisava, não apenas em ocasiões especiais, mas também em momentos mundanos. Segundos no dia de ação de graças, lanches que eu nem queria, sobremesas que eu comia simplesmente porque estavam lá. Mas na minha mente, isso era normal. Todo mundo fazia isso, certo? Essa era a desculpa que eu dava a mim mesma. Eu nunca me preocupei sobre de onde viria minha próxima refeição. A despensa estava sempre cheia, a geladeira abarrotada de sobras. Se eu não gostasse do que estava sendo oferecido, eu simplesmente pedia comida para a viagem. A comida estava sempre ao alcance, em festas, eventos escolares, até mesmo no lixo. Eu costumava rir com meus amigos, brincando sobre a comida que desperdiçávamos, a pizza não comida que jogávamos fora sem pensar duas vezes. Mas ali, no meio dessa terra árida, observando os rostos de olhos fundos daqueles que não tinham mais nada, a verdade me atingiu como uma tonelada de tijolos. Eu tinha sido cego. Todos nós tínhamos sido cegos. Tínhamos tomado tudo como garantido, tudo. A terra, os recursos, a generosidade que deveria nos sustentar. Tínhamos desperdiçado tudo. E agora, estávamos pagando o preço. Lágrimas brotaram dos meus olhos quando percebi o escopo total da nossa negligência. Tínhamos transformado abundância em excesso e bênçãos em desperdício. Tínhamos pegado o que nos foi dado e desperdiçado sem pensar duas vezes, sem nunca considerar as consequências. Agora, de pé ao lado do Dr. Samuel Richardson no meio dessa desolação, eu podia sentir o peso do seu olhar, firme e penetrante, como se ele estivesse removendo todas as desculpas que eu já tinha dado. Tínhamos recebido tanto, e tínhamos jogado tudo fora. E então, como se o próprio mundo tivesse mudado, a cena diante de mim mudou. O deserto árido desapareceu, e eu me vi de pé no meio de um grande salão de banquetes. Era magnífico, como algo saído de um conto de fadas ou de um sonho. A mesa se estendia infinitamente, empilhada com comida, perus, presuntos, frutas, sobremesas decadentes e pratos que eu nem conseguia começar a nomear. A visão era de tirar o fôlego, o aroma de pão fresco e carnes assadas tão rico e convidativo que meu estômago roncou de fome. Era um banquete, uma celebração da abundância. Mas enquanto eu estava lá, não conseguia me livrar da sensação de que esse banquete, essa fartura, era de alguma forma uma imagem espelhada do que havíamos perdido. A pergunta ecoava em minha mente: aprenderíamos a valorizar o que tínhamos, a ver o presente em cada refeição, cada mordida? Ou continuaríamos a desperdiçar as bênçãos que recebemos? Mas havia algo errado. No início, a cena parecia alegre, as pessoas estavam rindo e comendo, empilhando seus pratos com comida. Mas enquanto eu observava, notei o desperdício. Pratos meio cheios foram empurrados para o lado e substituídos por novos. Os criados despejaram pratos intocados em latas para abrir espaço para mais. As crianças brincavam com a comida. Jogando pedaços de pão uns nos outros, um homem deu uma mordida em uma coxa de peru antes de jogá-la no chão. Não era um banquete, era gula. A sala mudou novamente, e eu estava no meio de um aterro sanitário. Montanhas de restos de comida se estendiam até onde a vista alcançava, apodrecendo ao sol. Moscas zumbiam ao redor, e o fedor era insuportável. Vi pilhas de pão perfeitamente bom, frutas com apenas pequenos hematomas, latas de sopa fechadas, tudo descartado sem pensar duas vezes. Então vi as pessoas além do aterro sanitário. Famílias estavam em fila, seus rostos ocos de fome. Uma mãe enfiou a mão no lixo, tirando um pão mofado. Ela o limpou, partiu ao meio e entregou aos filhos. Perto dali, um homem brigava com um cachorro por um pedaço de carne. Seu desespero era cru e sem filtro. O salão de banquetes e o aterro não eram separados, eram dois lados da mesma moeda.
Virei-me para o Dr. Samuel Richardson, meu peito apertado de vergonha. Ele não falou, mas eu podia sentir sua presença pressionando meu coração. Isso é o que acontece quando você valoriza o excesso em vez da gratidão. Isso é o que acontece quando você pega mais do que precisa. Pensei na minha própria vida, às vezes em que joguei refeições pela metade no lixo, as sobras que deixei estragar porque não estava com vontade de comê-las. Pensei nas pessoas que fariam qualquer coisa pelo que eu joguei fora. O aterro começou a se dissolver, e percebi que a fome que vi no deserto não surgiu do nada. Nós mesmos plantamos as sementes, por meio do nosso desperdício, da nossa ganância e da nossa recusa em ver o valor no que nos foi dado. Agora, essas sementes estavam dando frutos. O aterro desapareceu, e me vi parado no meio de um campo verdejante. Fileiras de plantações se estendiam diante de mim, milho, trigo e vegetais, todas prosperando sob um sol brilhante. O ar tinha um cheiro fresco, e a terra parecia viva, cheia de potencial. Mas enquanto eu observava, a cena começou a mudar. Máquinas entravam nos campos, seus motores rugindo. Elas rasgavam as plantações, colhendo em uma velocidade que parecia mais destruição do que coleta. O solo se agitava sob seu peso, a terra gemia enquanto era desnudada. Eu acompanhava as plantações enquanto eram carregadas em caminhões e enviadas para fábricas, onde eram processadas, embaladas e enviadas para o mundo todo. Mas em vez de alimentar os famintos, grande parte delas acabava em armazéns, apodrecendo em prateleiras ou em lixões, descartadas antes mesmo de poderem ser usadas. O campo mudou, e eu estava no convés de um barco de pesca. Redes mergulhavam na água, arrastando milhares de peixes de uma vez. Os trabalhadores separavam a pesca, jogando algumas em latas e jogando o resto, peixes perfeitamente bons, de volta ao oceano, mortos. O mar era vasto, mas abaixo da superfície, estava vazio. Senti uma pontada de tristeza ao perceber o que estava acontecendo. Não estávamos apenas pegando o que precisávamos, estávamos pegando tudo sem pensar no amanhã. A cena mudou novamente, e vi enormes fábricas e plantas de processamento. Produtos químicos despejados nos rios, envenenando a água. Florestas foram niveladas para dar lugar a mais terras agrícolas, mais fábricas, mais cidades. O ar ficou denso com fumaça, o solo rachado e seco. Então tudo parou. Os campos que antes eram verdes agora estavam marrons e estéreis. Os oceanos, antes cheios de vida, estavam silenciosos. Fábricas fechavam, suas máquinas ociosas. Caminhões ficavam vazios, incapazes de entregar mercadorias que não existiam mais, e as pessoas, elas ficaram sem nada. Virei-me para o Dr. Samuel Richardson, meu coração pesado com o peso do que estava vendo. Ele não falou, mas senti sua mensagem tão claramente como se ele tivesse falado. Este é o custo da ganância. Este é o custo de tomar mais do que você dá. Nós tratamos a terra como se ela fosse infinita, como se pudéssemos usá-la sem consequências. Mas não era. Eu vi o momento em que tudo desabou, as colheitas falhando, os peixes desaparecendo, as fábricas fechando. E percebi que não se tratava apenas de recursos, era sobre corações. Nosso desperdício, nossa ganância, nossa recusa em cuidar do que nos foi dado. Não estava apenas machucando a terra, estava nos machucando. Agora, o mundo estava quebrando sob o peso de tudo isso. Os campos áridos e oceanos vazios se dissolveram na escuridão, e eu me vi em uma cidade. Pelo menos, acho que era uma cidade. Os prédios estavam desmoronando, suas janelas quebradas, suas paredes cobertas de fuligem. Fumaça pairava. A cena diante de mim era um contraste gritante com a cidade em chamas. Eu podia ver a senhora idosa aceitando o pão com mãos trêmulas, seus olhos brilhando de gratidão. Ela não tinha nada, e ainda assim tinha tudo,
Porque esta família havia compartilhado o pouco que tinha com ela, confiando que Deus cuidaria deles em troca. Enquanto a família se afastava, senti uma profunda sensação de paz emanando deles, uma fé inabalável que transcendia suas circunstâncias. Era o tipo de paz que não dependia de abundância ou segurança, mas de algo muito maior, confiança na provisão de Deus, seu amor e suas promessas eternas. Virei-me para Jesus, mais uma vez cheio de admiração. Ele não precisava falar, sua presença era o suficiente para comunicar a lição que ele queria que eu aprendesse. O mundo que eu tinha visto, a ganância, o desperdício, a fome, tinha sido tudo o resultado de prioridades equivocadas. As pessoas tinham depositado sua confiança em coisas passageiras, riqueza, poder, posses. Elas tinham consumido e tomado mais do que precisavam e, no final, não tinham mais nada além do vazio. Mas esta família simples e humilde, tinha depositado sua confiança no Eterno. Eles sabiam que a verdadeira riqueza não é medida em coisas materiais, mas em fé, amor e compaixão. Eles eram ricos em espírito, e isso era o suficiente. A cena começou a desaparecer, mas a mensagem ficou comigo. Era a diferença entre viver para nós mesmos e viver para os outros. Entre viver para os prazeres temporários deste mundo e viver para a alegria eterna do reino de Deus. A escolha era clara. Quando a visão terminou e me vi de volta ao espaço tranquilo com Jesus, senti uma profunda sensação de paz dentro de mim. O tipo de paz que só vem quando entregamos nossos desejos e confiamos completamente em Deus. Não era sobre abundância, era sobre fé. Não era sobre acumular, era sobre dar. Olhei para Jesus, sentindo meu coração amolecer com a compreensão. Quero viver como eles, disse calmamente. Quero confiar em você como eles. Jesus sorriu, um sorriso gentil e conhecedor. Você pode, disse ele suavemente. Começa com uma escolha, confiar em mim, viver na fé e compartilhar o que você tem, não importa quão pouco. Você nunca passará fome, pois eu sou o pão da vida. E naquele momento, eu sabia que não importava quão escuro o mundo pudesse se tornar, não importa quanta fome ou escassez eu pudesse enfrentar, eu sempre poderia confiar em sua provisão. Ele era o suficiente. E nele, sempre haveria mais do que o suficiente. Enquanto eu observava, percebi que esse era o tipo de fé que Jesus estava nos chamando. A vela tremeluziu e o quarto desapareceu na escuridão, mas a imagem da família permaneceu comigo. Sua gratidão, sua confiança, sua alegria, eles não tinham nada, mas tinham tudo. E eu soube então que a verdadeira fome não era sobre comida ou recursos. Era sobre o vazio de uma vida vivida sem fé, sem gratidão, sem Deus. O calor da sala iluminada por velas desapareceu, e eu me vi em um vasto espaço vazio. O chão abaixo de mim estava rachado e seco, e o ar estava pesado com o silêncio. Eu me virei para ver Jaza parado a alguns passos de distância, sua expressão solene, mas cheia de compaixão. Eu não precisava que ele falasse para entender o que ele estava perguntando. O que você escolherá? Imagens começaram a piscar ao meu redor, momentos de abundância desperdiçados, refeições jogadas fora, recursos explorados por conveniência. Eu vi aterros sanitários transbordando com alimentos que poderiam ter alimentado os famintos, oceanos esvaziados de peixes, famílias destruídas pela ganância e gula. E então eu vi algo ainda mais doloroso, eu mesmo. Eu vi meus próprios momentos de desperdício, raspando sobras no lixo, pedindo mais comida do que eu poderia comer, ignorando as necessidades dos outros porque eu estava muito focado no meu próprio conforto. Parecia um soco no peito. As imagens mudaram, mostrando um mundo se desintegrando sob o peso de seu próprio excesso. Cidades desmoronaram, campos viraram pó e pessoas brigavam por restos. Não era só a fome que eu tinha visto antes. Era algo mais profundo, uma fome espiritual, um mundo faminto,
não apenas por comida, mas por fé, por significado, por Deus. Então as imagens mudaram novamente. Vi pequenos atos de gentileza, pessoas compartilhando sua comida, abrindo suas casas, escolhendo a simplicidade em vez do excesso. Vi comunidade se unindo, não por abundância, mas por fé. E senti um vislumbre de esperança. A fome não era inevitável. Era um aviso. Se pudéssemos voltar atrás, se pudéssemos nos arrepender, mudar nossos corações e viver com gratidão e generosidade, poderíamos impedir o colapso antes que fosse tarde demais. Voltei-me para Jesus, e ele gesticulou em direção a uma simples cruz de madeira parada à distância. Não era brilhante ou ornamentada, mas sua presença enchia o ar com uma força silenciosa. Eu entendi, a cruz era a resposta, não apenas para mim, mas para o mundo. Foi um chamado para nos rendermos, para deixarmos de lado nossa ganância e egoísmo, e vivermos da maneira que ele nos ensinou, com humildade, gratidão e amor. Lágrimas encheram meus olhos quando percebi a enormidade da escolha diante de nós. Continuaríamos no caminho do desperdício e da ganância, nos apegando a coisas que nunca poderiam nos satisfazer? Ou voltaríamos para Deus, confiando que Ele proveria mesmo quando parecesse impossível? Não era apenas sobre comida ou recursos. Era sobre nossos corações. A fome, a tribulação, o sofrimento, eram avisos, não punições. Eles eram a maneira de Deus nos chamar de volta, de nos mostrar o vazio da vida vivida longe dele. À medida que a visão começou a desaparecer, senti uma resolução silenciosa se estabelecer em meu coração. Não era tarde demais para mudar, mas o tempo era curto. Abri meus olhos para a luz fraca do meu quarto de hospital. O bip das máquinas me trouxe de volta à realidade, mas meu coração ainda parecia estar naquele deserto árido, diante de Jesus. Pisquei, tentando processar tudo o que tinha visto, mas as emoções me dominaram, tristeza, vergonha, urgência e, estranhamente, esperança. Não era apenas uma visão, era um aviso, um chamado para despertar, não apenas para mim, mas para todos. Fiquei ali por um tempo, olhando para o teto, repetindo as imagens em minha mente, o banquete dourado, os aterros sanitários transbordando, o desespero dos famintos. Tudo parecia tão vívido, tão real, e eu não conseguia me livrar da lembrança do olhar de Jesus, da maneira como seus olhos pareciam penetrar em todas as desculpas que eu já dei. Recebemos tanto, e desperdiçamos. Quando recebi alta e voltei para casa, tudo parecia diferente. Eu não conseguia mais olhar para a comida da mesma forma. Cada refeição parecia um lembrete do quanto eu tinha tomado como garantido. Eu me vi pegando porções menores, guardando sobras e pensando nas pessoas que eu tinha visto na visão, a mãe segurando seu filho, a família dividindo seu último pedaço de pão. Não era culpa me motivando, era gratidão. Mas não era só sobre comida. Comecei a ver desperdício em todos os lugares, na maneira como eu gastava meu tempo, nas coisas que eu comprava e não usava, nos relacionamentos que eu negligenciava. A visão me mostrou o custo da ganância e da gula, mas também me mostrou a beleza da simplicidade, de compartilhar, de confiar que Deus proveria. E eu sabia que não poderia continuar vivendo do jeito que eu tinha antes. Comecei a falar sobre o que eu tinha visto. Não foi fácil. As pessoas me olhavam de forma estranha quando eu mencionava a visão, e algumas a rejeitavam completamente como um sonho ou uma alucinação. Mas continuei compartilhando porque sabia que a mensagem não era só para mim, era para todos nós. Somos todos responsáveis. Cada um de nós. E se não mudarmos, se não pararmos de desperdiçar o que nos foi dado, enfrentaremos a mesma fome que vi na visão. Não tenho todas as respostas e estou longe de ser perfeita. Mas sei disso, Deus não quer que vivamos com medo ou culpa. Ele quer que vivamos com intenção, com gratidão e com amor.
Não se trata de acumular ou se preparar para o pior. Trata-se de ser fiel com o que nos foi dado, seja comida, tempo, dinheiro ou relacionamentos. E começa com pequenos passos: comer o que está no seu prato, compartilhar com os necessitados e confiar que Deus proverá. Enquanto escrevo isso, ainda posso sentir o peso da presença de Jesus, a força silenciosa de sua mensagem. A fome não é apenas sobre comida. É sobre o estado de nossos corações, as escolhas que fazemos todos os dias. E não é tarde demais para mudar. Já faz algumas semanas desde a visão, mas ainda parece que aconteceu ontem. Cada momento, cada imagem, está gravado em minha mente: o banquete transbordante, o deserto árido, o desespero dos famintos e a alegria silenciosa dos fiéis. Não consigo esquecer. E, honestamente, não quero. A visão não era apenas sobre comida ou fome. Era sobre as escolhas que fazemos todos os dias. Por muito tempo, vivi sem pensar. Comia o que queria, jogava fora o que não queria e ignorava o panorama geral. Mas a verdade é que essas pequenas escolhas se somam. Elas se espalham para fora, moldando o mundo ao nosso redor. E agora, do outro lado dessa visão, vejo o quanto eu era cego, o quanto todos nós somos cegos. Vivemos em um mundo de abundância, cercados por mais comida, mais recursos e mais conveniência do que qualquer geração antes de nós. Mas essa abundância é frágil. O aterro que vi, os campos desnudados, os oceanos esvaziados de vida, não era uma distopia distante. Era um reflexo do que está acontecendo agora. Cada refeição que desperdiçamos, cada recurso que exploramos, cada momento de ganância e gula, é plantar as sementes para uma fome da qual não seremos capazes de escapar. Mas não se trata apenas da fome física. O problema mais profundo é a fome espiritual, o vazio que tentamos preencher com comida, riqueza e conforto em vez de Deus. As pessoas na visão não estavam apenas morrendo de fome por pão, elas estavam morrendo de fome por significado, por esperança, pela presença de Deus em suas vidas. E esse é o verdadeiro perigo. Porque quando nos afastamos dele, quando colocamos nossa confiança nas coisas deste mundo, acabamos morrendo de fome espiritualmente, mesmo quando nossos pratos estão cheios. Se há uma coisa que aprendi com essa experiência, é a importância da gratidão. Cada refeição, cada recurso, cada bênção que temos é um presente. E somos chamados a usar esses presentes com sabedoria, para compartilhá-los, cuidar deles e agradecer por eles. Foi isso que vi na família na sala iluminada por velas. Eles tinham tão pouco, mas tinham tudo porque confiavam que Deus proveria. Esse é o tipo de vida que quero viver. Essa visão não foi só para mim. É um aviso para todos nós, um chamado para acordar, se arrepender e viver de forma diferente. Não podemos continuar vivendo assim, desperdiçando o que nos foi dado, ignorando as necessidades dos outros e fingindo que não importa. Por que importa? Mas a visão não foi apenas um aviso. Foi também uma mensagem de esperança. Ela me mostrou que não é tarde demais. Que podemos nos voltar para Deus, viver com gratidão e fazer escolhas que o honrem e cuidem do mundo que Ele nos deu. E se fizermos isso, se confiarmos nele e vivermos na fé, podemos evitar a fome, não apenas de comida, mas do espírito. Minha oração é que esta mensagem toque seu coração da mesma forma que tocou o meu. Que abra seus olhos para a beleza do que Deus nos deu e a responsabilidade que temos de cuidar disso. Porque quando vivemos com gratidão, generosidade e fé, não estamos apenas evitando a fome, estamos entrando na vida que Deus nos chamou para viver.